Eu gostaria de falar com vocês sobre um versículo de Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu amo esse versículo, eu acho maravilhoso. Isso aqui é um roteiro completo de como nós temos que pensar e o que nós temos que pensar. Nós temos que pensar sempre o bem, sempre na imagem e semelhança do homem, sempre na imagem perfeita, sempre no homem completo e perfeito criado por Deus. Começando por nós, é claro, sabendo que o outro também foi criado por Deus e é perfeito e completo espiritualmente. Nunca devemos ficar olhando para carne, para matéria, senão nós nos perdemos. É o espiritual, olhar o homem perfeito, observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Pensa sempre no bem, pensa sempre nas coisas boas criadas por Deus. Deus só criou o bem e Deus só pensa no bem. Ele só pensa na harmonia, porque Ele está o tempo todo pensando no homem perfeito que Ele criou. Então nós não devemos também contrariar esse pensamento. Nós também devemos pensar nesse homem espiritual e nessas coisas boas. Pensa em tudo que é puro, em tudo que é bom, em tudo que é justo, em tudo que é agradável, em tudo que é perfeito. E essas coisas começam a aparecer na nossa vida diária, na nossa vida prática. Não é um simples pensamento e fica vagando. Não, isso tem conexão direta com a nossa vida, em tudo que está acontecendo na nossa vida. Pode reparar, quando você pensa o bem, ali adiante vai acontecer alguma coisa boa. Quando você pensa pensamentos negativos, pensamentos ruins, de conexão maldosa, ali adiante acontece alguma coisa ruim. Então vamos nos policiar, vamos tentar pensar o bem. Isso aqui é uma excelente fórmula. Tudo que ocupe o vosso pensamento seja o bem, seja as coisas, a verdadeira criação de Deus, a criação espiritual, a criação do homem espiritual, que é perfeito, que é isento de pecado, que é isento de doença, que é isento de dor, que é isento de todas as coisas que não foram criadas por Deus e continuam não sendo criadas, porque Deus criou somente o bem e Ele mantém esse bem na nossa consciência e na consciência do outro. Então, só existe uma mente, só existe essa mente do Cristo. Nós não precisamos tentar conhecer uma outra mente. Se nós fizermos isso, nós vamos nos dar muito mal. Fiquemos na mente perfeita, fiquemos na mente do Cristo e ela vai nos conduzindo a tudo o que é bom, a tudo que é sagrado, a tudo que é amável, a tudo que é de boa fama, a tudo que é perfeito e harmonioso. E a nossa vida também vai se tornar perfeita e harmoniosa. E só vamos colher frutos bons desses pensamentos. Tá bom? Então é isso. Vamos nos... Não é policiar, mas é ter o pensamento reto, ter o pensamento, pensar o que Deus pensa. O que Deus pensa sobre mim é isso, então eu vou pensar. Se o que eu faço essa pergunta, Deus está pensando de mim isso, então eu também vou pensar isso de mim. Deus está pensando do outro coisa boa, então eu vou pensar só coisa boa. O pensamento de Deus é sempre o bem,
e sempre bom. Então nós devemos pensar sempre o que Deus pensa. Se nós nos mantivermos nesse padrão de pensar somente o que Deus pensa, nós vamos pensar perfeitamente, tá? E lembre-se, Deus de amor, tá? Deus não é Deus vingativo, Deus de ira, Deus que fica castigando o homem nas mínimas coisas, Deus que fica te vigiando 24 horas por dia para te castigar. Esse Deus não existe, tá? É uma ficção mal feita do que é Deus. Deus é amor, tá? Deus é amor. Deus ama e fez o homem perfeito, tá? E o homem está dentro dessa criação perfeita e ele só vê esse homem espiritual, tá bom? E quando existe algo que parece imperfeito, é porque o homem está se imaginando de uma forma falsificada, que não é a verdadeira criação de Deus. Ele está com a crença de que ele está separado de Deus e ele está vendo o outro também separado de Deus. Então, existem dois sonhadores, um vendo o homem separado de Deus e o próprio homem se vendo separado de Deus, tá? Então, a crença de que a separação de Deus, que nós estamos separados de Deus, que é a verdadeira coisa que não deve existir, tá? Quando nós somos um com Deus, tudo entra na harmonia, tudo entra no normal, tudo entra no bem, porque só existe uma mente e a gente não pode sair dessa mente perfeita e dessa mente santa, tá bom? Obrigado, e tchau e até logo.